Salve, rapaziada, sejam bem-vindos ao 10º episódio aqui do Resenha FC, programa do Pitaco do Bem, que mistura, né, informação e aquela lorotinha básica que vocês tanto gostam. E hoje a gente vai fazer um programa especial fim de Brasileirão, né? Vamos comentar um pouquinho aí dos classificados para a Libertadores, também da Sul-Americana, os rebaixados e quem subiu da Série B para a elite do futebol brasileiro. Mas para isso eu estou com a companhia de dois dos comentaristas mais clubistas e malditos do interior de São Paulo, Enzo Cato e o Milton. Na verdade, é o Pedro Oliveira, né? Mas a gente vai tá vendo aí na tela um boi amarelo atrás da cabeça dele. E depois a gente não vai explicar não o porquê do Milton e o porquê dessa camisa que ele tá usando. Mas se apresentem aí, meus irmãos. Obrigado aí pela presença. Fala, rapaziada. Estamos aqui para falar desse final de Brasileiro. Perdemos pro Vitória. Mas eu falei, hora que o São Paulo começou a perder pro Vitória, eu falei, eu amo o São Paulo, tá entregando pro Inter ser rebaixado. Maldito seja Bragantino. Só isso. Fala, rapaziada, mais um Resenha FC aqui. Vamos falar do Brasileirão, né, que finalmente acabou, depois dessa longa entregada do Palmeiras nessa reta final, né. Mas hoje aqui para fazer esse programa eu tô representando o grande time, né, o Dinossauros FC, time do meu pai, né, assim, do clube, que só joga os velhos, né, pra você ter uma ideia pelo nome. Mas bora aí, mais um programa, comentar sobre esse Brasileirão que a gente tanto ama. Ô Pedro, parando pra pensar agora, dá pra fazer contrato, dá pra puxar um gente aí. O Maurício dá pra jogar no Dinossauros FC. Mal joga na lateral esquerda do Dinossauros FC. Não vai ter jeito, eu jogaria. Fica aí a proposta aí, ó, Mamão, se você quiser reforçar o time... Pra ontem, Maestro joga aqui, 1 hora de futebol. É 1 hora de futebol e mais 3 horas de resenha pós-fute de churrasco e breja. É o que eu gosto. Eu vou aqui jogar no meio, que assim, a bola que corre, dá umas pifadas pro Milton no ataque e já era. Entendeu? É isso aí. Mas... Vamos começar aí esse episódio de hoje falando aí das classificações para a Libertadores. E já temos 5 clubes classificados automaticamente pelo Brasileirão, né? O Flamengo, que foi campeão da edição 2025, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, que vai fazer estrago na competição, inclusive, anota que eu tô falando aí, e para finalizar o Fluminense. E para a pré-Libertadores a gente tem o Botafogo e o Bahia ali na disputa ainda, para ver se conseguem se classificar para a competição de falta. Queria começar para a competição de fato, quer dizer. Queria começar aqui perguntando para o nosso querido Miltinho, quem que vai ser a surpresa e a decepção brasileira nessa competição? Bom, acho que, como o Amor já comentou, vários clubes brasileiros se classificaram devido às vastas vagas que tem para o futebol brasileiro hoje em dia. Mas eu vou apostar um pouco nesse Mirassol, né? Ele surpreendeu nesse último campeonato brasileiro. E para mim tem tudo, né? Se pegar um grupo mais tranquilo, né? Na fase de grupos do ano que vem da Libertadores. Quem sabe avançar para uma fase de mata-mata. É um clube que surpreendeu muito no Brasil, né? O Mirassol, todo mundo contava que vai subir, vai brigar para não cair. E surpreendeu aí com uma 4ª colocação, né, dentro da clássica do Campeonato Brasileiro, o 4º melhor clube. Então eu colocaria o Mirassol como um clube que pode surpreender nessa próxima Libertadores. Não sei o que o Enzo pensa sobre isso. Cara, nessa Libertadores aí, ser bem sincero, quem eu tô botando fé vai ser realmente o Mirassol. Eu tô junto com... Sim, muito com o do King, sou fã do Mirassol, muito com o do King. E também porque é um time assim, de resenha. Para mim, Mirassol e Paysandu estão ali na resenha do futebol. O Paysandu são os poucos times brasileiros que tenham ganhado do Boca Juniors na Bomboneira. Isso é um feito histórico. E o Mirassol, que era um time assim, que literalmente todo mundo dizia que ia ser rebaixado e virou o que virou. 4º lugar. Puta trabalho do Rafael Guanais, né, o treinador, inclusive... Tenho informações aqui de fontes da minha cabeça que o River Plate ficou com tanto medo de pegar o Mirassol que decidiu jogar Sul e não a Libertadores. De fato. Entendeu? Informação mais que verídica, né, Mauro? Na minha cabeça eu também estou sem informação, mano. Então, já são 2 pessoas com essa info, não sei, né? Tá vendo, né? Mas é basicamente isso, né? Eu acho que o Mirassol vai surpreender bastante, né? Se manter ali o Guanais no comando do time, vai continuar com o trabalho excepcional que vem fazendo. E agora, falando desses classificados aí, né? O que aconteceu com o nosso querido Cabuloso nessa final do Brasileirão? Que broxou, né? Broxou o Cruzeiro. Mano, não, pra mim não broxou. Os caras olharam e falaram, ganhar não vamos. CDB é nossa.
Então, né? Mano, pra mim eles broxaram sim, não tem como. Os caras estavam vindo uma crescente muito grande, talvez perceberam que não ia aguentar disputar o título, né? Que Palmeiras e Flamengo deram uma distanciada ali no primeiro momento. E então acho que entendeu que também não tinha elenco para isso, né? Não sei como vocês acreditam. Para mim, o Cruzeiro fez um ótimo campeonato, né? Que era esperado para o Cruzeiro. Pô, um terceiro lugar num campeonato brasileiro, se firmando como uma potência, né? Que tá voltando, né? Ressurgindo das cinzas, né? Porque os últimos anos do Cruzeiro não foram aquelas coisas, né? Vários anos na Série B, depois sobe, né? Disputando a parte de baixo da tabela. Finalmente o Cruzeiro montou uma equipe competitiva, mas ainda não foi suficiente para brigar pelo título, né? Brigar com Palmeiras e Flamengo. Mas quem sabe aí, tem uma Copa do Brasil indo numa semifinal, talvez pode pintar ainda com uma taça. Mas eu entendo que no panorama geral, vamos dizer assim, do Cruzeiro, o saldo é muito positivo esse Campeonato Brasileiro. Não sei como vocês acreditam sobre isso. Não, totalmente. Assim, o Cruzeiro teria chances se não tivesse largado, assim, não tô falando que ele broxou, mas eu digo que ele largou. Assim, visivelmente deu. Por exemplo, você vê, na partida contra o Santos, o Cruzeiro simplesmente largou. Os caras não brigavam mais por nada também, né? Então, e assim, já faz um tempinho. A hora que eles viram que ia ficar Palmeiras e Flamengo, os caras falaram, não vamos entrar. E deu pra ver que eles deram uma largada. Porque assim, um elenco idoso, um elenco velho, sim. Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Gabigol. Eu acho que não tinha força para ganhar, assim como para disputar, né? Quer dizer, como o Palmeiras e o Flamengo tinham, mas pode pintar uma Copa do Brasil aqui. E também agora puxando para outra equipe, eu queria falar pouco. Não, só queria destacar também. Vai lá. Para mim, destaque do campeonato foi Caio Jorge. Também. Bom destacar. O cara simplesmente teve. Quantos gols foram mesmo? 21 19, gols. 20 gols. 21 gols. E o cara, assim, ninguém fala no cara. 21 gols e ninguém fala nele, pra mim isso é um absurdo. Ressurgiu também, né? Tava encostado lá na Europa, não fazia boas temporadas. Voltou pro futebol brasileiro e tá cravando, né, com os gols aí dele. É um bom nome, né? É isso que eu tava comentando. O Cruzeiro, eu acho que como um time todo, desde a parte administrativa até os atletas, entenderam que era necessário fazer um trabalho coletivo, né? Isso vem muito também do técnico deles, que aposta muito nisso, né? De que essa ideia de que o coletivo é mais importante que os destaques individuais. Isso ficou muito claro quando ele decide que o Gabigol ia comer banco de reservas, ia ficar no banco, né? Exatamente. Então, é verdade. o Cruzeiro voltou a tomar gestão. Eu sinto que foi isso. Esse Campeonato Brasileiro foi muito importante para isso, para mostrar sobre isso. E no final, como eu comentei, eu sinto que o Cruzeiro, no resultado final, vamos dizer assim, a temporada é boa, o resultado é positivo ou negativo, para mim é extremamente positivo, mesmo que não conquiste a Copa do Brasil. Concordo, porque nas últimas temporadas ali, até quando o Ronaldo compra o clube, né, vinha mal. O Ronaldo, para mim, não é um bom gestor, né, então atrapalhou muito o desenvolvimento ali, o potencial que tinha depois de ter subido. Aí agora, com a troca do dono, deu uma melhorada e para as próximas temporadas tem tudo para dar certo, né. Traga aqui, o nome do goleiro é o Léo Aragão, que parece o Bad Bunny misturado com o Emerson Royal. Grande Léo Aragão, né? Goleiraço do Cruzeiro. Mas só uma última coisa, um ponto que vai ficar, né, pro Cruzeiro do próximo ano, dos próximos campeonatos, né, do ano que vem, 2026, é se o Leonardo Jardim vai ficar, né? Se ele ficar, acredito que o Cruzeiro tem tudo para seguir nessa crescente, mas não sei, né? Ele já deu alguns indícios de talvez querer sair, não quer ficar mais no Brasil, mas isso são as cenas para os próximos capítulos e para os próximos programas aqui do Pitaco do Meio. É isso. E por falar de técnico, eu queria agora especialmente falar de um técnico com Enzo Cato. Trocando de clube agora, indo para o Fluminense, né? Nosso querido Luiz Ubeldia, ele é aquela coisa, né? No começo de trabalho é mil maravilhas. Mas você acha, Enzo Cato, na sua opinião aí como torcedor do São Paulo e fã, né, de Luiz Ubeldia, ele tá trazendo de volta esse espírito campeão da equipe do Rio de Janeiro? Não, mas eu acho que ele vai dar certo. O problema dele não ter dado certo no São Paulo foi a gestão. Não a gestão dele, mas a gestão de maneira geral. É nosso o que amigo Casares. A gente, né? O São Paulo já tá faz muito tempo falando que a culpa não é do dirigente. A culpa não é do técnico, a culpa não são... algumas são, outras não, mas a culpa é de quem tá no comando, a culpa é do...
Que isso? Fora. Mas assim, a culpa é dele. Mas é dele. Então qualquer técnico que entre vai ter problema. E ele foi um bode expiatório. Exatamente. E assim, Casares, inclusive, que junto com o Stabile, né, do Corinthians, dá palestra sobre gestão. Como que pode o Casares dar uma palestra de gestão? Para mim é totalmente fora ali do acreditável, né? Mas agora também comentamos um pouquinho sobre o Fluminense e vamos passar para outra decepção do ano aí, né? Nosso querido Fogão, né? Tava assim ano passado lá, aí foi caindo, achou o Ancelotti e deu uma respiradinha. Aí depois não saiu muito disso. Como que você avalia a temporada do Fogão, Bia? Pô, mas eu entendo que, pra mim, o Botafogo fez o que ele precisava fazer nessa temporada, né? Porque se a gente for fazer uma análise, o Botafogo sempre, em todo momento do ano, durante o Campeonato Brasileiro, esteve entre a quinta e sexta posição. Ficava alternando, quinta, sexta, sétima, beirava ali algumas rodadas no G4. Então é uma temporada ok, né? Claro, comparado à temporada passada, que foi aquela temporada de encantamento do Botafogo, até se puxar para a temporada 2023, onde, querendo ou não, o Botafogo era aquele time que encantava, né? Com o Luiz Castro, depois vem o... Caraca, esqueci o nome do técnico do Botafogo de novo. O Arthur. Arthur, né? E daí, né, aquelas temporadas de encantos todas do Botafogo, essa temporada foi uma temporada padrão, né? Se você for comparar, claro, não se compara com as temporadas anteriores, como eu estava comentando, mas se for fazer essa análise, o Botafogo estava ali, entre o sexto, o quinto melhor clube do Campeonato Brasileiro, mas também se for fazer uma análise disso, pro Botafogo é muito pouco, né? O Botafogo montou um elenco competitivo, querendo ou não, trouxe um técnico que é uma aposta, né? O filho do Ancelotti, tudo. Mas, querendo ou não, conhecimento ali tem, né? Em grande quantidade e tudo. Mas eu esperava mais desse Botafogo, querendo ou não. Como um torcedor vindo de fora, né? Não do Botafogo, mas um torcedor e um amante do futebol, eu esperava realmente mais desse Botafogo. Eu esperava que poderia, né, desempenhar um melhor futebol. Porque resultado teve, né? Porque para manter ali entre quinto e sexto lugar, tava tendo um resultado, né? Conquistava os seus pontos. Mas em nenhum momento chegou a ser aquele Botafogo que a gente acreditava que poderia brigar por um título, né? Brigar com o Palmeiras, brigar com o Flamengo, ser talvez aquela terceira força junto, né? Com os dois times que hoje claramente são os grandes destaques do Brasil. Acho que nem isso. Assim, um time que do ano passado para esse já apresentou tipo, muita mudança. Então não era mais o Botafogo que foi campeão ano passado. Então, para mim, ele se manteve assim, coerente com aquilo que ele demonstrava, né, apresentava. Assim, uma sexta posição não demonstrava, era para ser ali uma quarta, quinta. Sim, comparando ele com o Cruzeiro, né? Então seria uma terceira, quarta, quinta. Agora, sexta, já não sei. Ficar atrás do Fluminense? Não sei. É isso que a gente tem que analisar, né? Tivemos, querendo ou não, grandes surpresas nessa temporada, né? O próprio Mirassol, o Cruzeiro mesmo, a gente talvez não colocava, né? No G4 ali. Não. Então, querendo ou não, o Botafogo acaba ficando abaixo e merecidamente, né? Porque os clubes, tanto o Mirassol quanto o Cruzeiro, jogaram muito mais futebol. Mas, querendo ou não, né? Acho que isso é muito reflexo da gestão do Textor, né? O Textor largou muito o Botafogo no início do ano, né? Tanto é que a gente pode pegar que perde, né? Os títulos, né, de Recopa, Supercopa, né? Então... A própria demissão do Paiva, eu achei, tipo... o cara, na minha visão, não é um técnico do nível que era o Arthur Jorge. Mas, assim, o cara ganhou do PSG no Mundial de Clubes. O cara... Aí ele usou a justificativa. Como que ganha do PSG e perde para o Palmeiras? Esse cara, para mim, o John Textor, ele é um palhaço. Não entende nada de futebol. E, todos os clubes que ele pega, ele dá uma... Metade da torcida ama, metade odeia. Sempre assim. Entendeu? Então, eu achei nada a ver a demissão do Paiva no meio do ano. Não sei. Depende. Se você vê o Crystal Palace, a torcida inteira odeia ele. É verdade. Inclusive, lá na Inglaterra, a torcida inteira odeia o cara, porque ele é meio... É um personagem, né, cara? Não é, Sim, não é um cara completamente. Sério, entendeu? Ele é um inglês meio bonachão, assim, que... Sei lá. Rapidão. Vou trazer umas aspas aqui de volta. São Paulo ganhou 9 jogos em 34. Não é de agora que o problema vem. Qual é a sequência que o São Paulo teve? É um momento difícil de dificuldade. Acho que está na hora de todo mundo entender a realidade do clube. Vai ser um final de ano difícil e serão, acredito eu, anos difíceis para o São Paulo, com qualquer profissional que esteja aqui.
com qualquer diretoria que seja que afirmou o Rogério Ceni. Era isso que eu queria trazer. A frase Que dele em ano ele falou isso? 2021, final de ano de 2021. Aproveitando o gancho que você me deu do Rogério Ceni aí, falar um pouco do trabalho que ele está fazendo no Bahia. Do trabalho, né? Deixando o Bahia lá nas cabeças do campeonato e, inclusive, insatisfeito por não ter ganhado um grande título esse ano. Ele deu uma entrevista coletiva agora recentemente falando: estou acostumado a ganhar títulos na minha vida e eu avalio negativamente meu trabalho. Cusão, né? Mentira. Puta trabalho legal que ele tá fazendo no Bahia. Mano, se você parar pra pensar, eu vou já falar aqui. Se você parar pra pensar, são 5 times. Tinham 5 times no Nordeste. 3 foram rebaixados. Ele ficou em 7º lugar no Brasileiro. E o Vitória se safou ali cortando o pescoço. Quando a gente for falar ali dos rebaixamentos, o Bahia foi o único que deu certo. E assim, puta trabalho pro Bahia, cara, que não é um clube gigantesco igual o resto que tem no Brasil aí, é um ótimo trabalho, e se manter aí tem uma grande chance de conseguir grandes coisas ano que vem. E ele comentou de não conquistou grandes títulos, poxa, querendo não, pros clubes do Nordeste conquistar a Lampions League, né, a Copa do Nordeste, é um grande título pra temporada, né? Talvez não se compara com um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, mas é uma grande competição, querendo não, valoriza o trabalho dele, né? E o Rogério Ceni, mais um ano aí na frente do Bahia, fazendo mais um bom trabalho. Claro, poderia, né, ali naquele finalzinho ter beliscado uma vaga direta, talvez, né? Conquistado aquele 5º lugar, né, que foi o Fluminense. Acabou ficando em 7º, né, atrás ainda do Botafogo. Mas é isso, né? Vai disputar uma pré-Libertadores. Tem uma importância que ele não tá disputando uma competição de alto calibre, assim. O Bahia, que não jogava há mais de 40 anos a competição, voltou a jogar neste ano, né? Infelizmente caiu no grupo da morte, né? Mas é uma temporada de estabilidade, vamos dizer assim, para o Bahia. Claro, teve alguns momentos de oscilação, tudo, mas se for pensar no projeto e na projeção que a gente tinha para o Bahia dentro desse Campeonato Brasileiro, acho que atingiu o objetivo e muito bem, né? Conseguiu a vaga ali para Libertadores. Claro, como comentei, não foi de forma direta, mas mais um bom trabalho realmente do Rogério Ceni, mais um bom ano na frente do Bahia. Sim, ele dá muito certo. Principalmente assim, é só pensar, no Fortaleza também, ele deu muito bem no Fortaleza. Eu desapareci. Nosso comentarista invisível, Enzo Cato. É que eu fui ligar o meu. Como que é o nome? Minha luminária. Só que não tá sem lâmpada. Oh, tem lâmpada. Senhoras e senhores, Enzo Cato. Nosso comentarista invisível. Tem jeito, velho. Tá louco, velho. Vai concluir o que você tá falando aí do Rogério. Pode concluir. Não, que ele deu muito certo, principalmente, assim, pensando no Fortaleza, ele deu muito certo, que é muito importante, assim, que não é só no Bahia. Ele deu certo no Flamengo, deu certo relativamente no Flamengo. Deu. Ele tem essa capacidade de apresentar, além de ser um profissional, um bom profissional. Eu acho ele um bom técnico. Eu acho ele um bom técnico. Eu gosto da ideia de jogo dele, eu acho o esquema bom dele também. Você comentou, e eu esqueci de falar, você comentou eu esqueci de comentar quem que seria, tipo, a pessoa que não daria certo na Libertadores. Eu acredito que o Bahia vai dar certo na Libertadores e o Botafogo não. Eu também fecho com você. Eu acho que o Bahia tem mais chance de chegar longe do que o Botafogo. Não, até mesmo pelo projeto, né? O Botafogo, de novo, vai começar o ano, vai esperar março ali, né, para começar as contratações. E, quero não, Campeonato Brasileiro começa dia 27, 28 lá de janeiro. Estaduais começando ali já na primeira quinzena de janeiro. Libertadores sendo adiantada também. Então, ainda mais, né, esses dois clubes que vão disputar pré-Libertadores, o planejamento tem que começar mais cedo ainda. Exatamente. E, assim, a gente comentou agora dos clubes da Libertadores e podemos falar agora também, se vocês não tiverem mais nada para pontuar desses times aí, da Sul-Americana. Tem mais alguma coisa ou podemos partir? Eu posso puxar aqui rapidão a da Sul-Americana? Pode. Para mim, essa Sul-Americana vai ser mais legal do que a Libertadores. Que é isso? Vai jogar Santos, São Paulo, Corinthians e Grêmio. E Atlético Mineiro. Dá pra botar Atlético Bragantino, ninguém liga.
Não, Bragantino, time apático aí. A gente não gosta do Bragantino no Pitaco do Bem. Então, assim. Pô, resenha. Mas vamos comentar um pouco aí a respeito de como vai ser essa Sula, né? E o São Paulo, inclusive, ele pode ali chegar a beliscar a pré-liberta, né? Porque se o Cruzeiro ou o Fluminense ganharem a Copa do Brasil, abre vaga para mais um clube brasileiro na pré-libertadores. É verdade, graças a Deus. É porque, assim, foi um ponto engraçado que você me lembrou agora. O Bahia, ele, assim, é a porta que fecha os times de cima e o São Paulo é a porta que abre os times de baixo. Gostei porque tem um desnível muito grande. São ali uns... São 9 pontos. 9 pontos de diferença. Uhum. E desses times meia boca aí, para mim, não sei se para vocês, o que tem mais chance de título da Sul-Americana é o nosso queridíssimo Santástico. Eu acho que é um time para brigar por Copa e não para brigar por pontos corridos. Vai depender muito do elenco, né? Já está comentando sobre esses times que vão disputar a Sul-Americana. Mas vamos ver, né, como que o elenco do Santos vai se formar. Agora, né, o Santos talvez com uma maior estabilidade, né, conseguiu se livrar do rebaixamento. Então vamos ver, né? Não sei se eu consigo cravar isso, que o Santos vai ter sucesso muito em competições de mata-mata, assim como você falou. Vai depender da saúde do nosso querido menino Ney também, né? Não, negativo. Mas se a saúde dele estiver horrível e ele tiver que jogar em sacrifício, dá certo. Mas nem confirmou, né? Nem confirmou que fica no Santos pro próximo ano. Tem. Mas falando de saúde, inclusive, né? Que falamos de saúde, um time que falta saúde, inclusive, é o São Paulo. Né? Nessa reta final aí, o São Paulo comprovou que os piores médicos do esporte estão lá. Porque realmente é algo muito difícil de entender. O grande Refis Plus. Do DM não recuperar. Não sei. O que é Refis? Não sei. O que é o Plus? Também não sei. O Plus era pra ser algo bom. Disney Plus é algo... Caraca, Disney Plus. Agora, Refis Plus, pô, é diferente. É um Refis Plus. É horrível. Uma geladeira, aquilo lá. Tava falando um dia com o meu grande amigo Paulo Roberto Mori, paulada. E ele falou que o cunhado dele trabalha como... Ele é fisioterapeuta do Corinthians, alguma coisa do tipo. E uma vez ele foi lá no São Paulo. Foi lá no CT de São Paulo. Ele virou... Esse paulado é Corinthians, São Paulino. Ele virou e falou: Catão, ele me falou que lá os aparelhos são de 1900. Que lá não existe. Olha a diferença. Tecnologia de ponta. Então, antigamente, São Paulo era tecnologia. Ia jogar na altitude, São Paulo era top. Agora os bagulho continua sendo os top daquela época, porque não mudou. Papo reto, não dá pra entender, né, cara? É tipo assim, o time titular inteiro no DM. Assustador. Tem que ser realmente, tem que ter uma análise fisiológica muito profunda para entender isso. Não pode ser só desgaste. Alguma coisa certa, definitivamente, né? Algo de certo não tá acontecendo ali. Porque exatamente. O São Paulo chegou na temporada mais de 10 jogadores na DM. Bem mais. E mantendo sempre isso. Não era aquela coisa que conseguia curar, tratar e já voltava os atletas. Não, sempre. Muitos jogadores DM sempre lotado. Isso que não atrapalhou o São Paulo, né? Claro, não foi. Mesmo assim, o elenco de São Paulo não era lá, aquelas mil maravilhas, assim. Talvez encontraria dificuldades no Campeonato Brasileiro, mas com certeza essas muitas lesões, essas diversas lesões, prejudicaram muito a temporada de São Paulo. Mas que mesmo assim, né, talvez tenha uma chance aí de ir para uma pré-Libertadores ainda. Né, vou falar uma coisa aqui, acho que as chances realmente são bem altas. Porque se formos fazer uma análise fria e lógica, claro que no futebol isso não entra, né, porque o futebol é completamente irracional e ilógico as coisas. Né, tudo que a gente prevê acontece ao contrário, mas as chances do Cruzeiro ou do Fluminense serem campeões da Copa do Brasil são um pouco mais altas, vamos dizer assim. Então o São Paulo ainda pode fechar a temporada, né, mesmo depois do fim do Campeonato Brasileiro, cravando aí uma vaguinha numa pré-Libertadores. Mas o DM, né, para mim fica claro como o MVP do São Paulo nessa temporada. Mano, tem um vídeo bom que é zoando essa questão do São Paulo. Eu preciso até pegar esse vídeo. Mas a questão é, toda vez que o São Paulo postava o time que estava machucado, né, boletim médico, era sempre assim, boletim médico, boletim de saúde.
Eu sentia que eu tava vendo a introdução do filme de Star Wars. Sabe quando vai Star Wars, e começa a passar? Aqueles textos que acaba contando? Era igual. Era, sim, simplesmente inacreditável. Se o destaque do São Paulo na temporada foi o DM, do Grêmio foi a retranca de Mano Menezes. E Mano Menezes, um dos técnicos aí que se mantém como um dos grandes personagens do futebol raiz, né? Manda dedo no meio pra torcida, chama jogador do time de burro e depois fala que não, tá só perguntando. Ele não chama, não. Ele pergunta. Ele pergunta se é. Chamar, não. Mas agora eu vou fazer... eu vou trazer aqui que ele é. Que ele é, inclusive. Você já viu o vídeo do fisioterapeuta? Nossa, ele teclando. Faz 1000 análises por segundo para definir uma jogada. Então o Roberto clicando na tela, ele clica em um, cruza o braço. Tudo errado. Tudo errado. Ele depois de 2 minutos aperta e erra. Inacreditável. Mas falando agora do nosso querido Mano Menezes, né? A retranca do Mano deu certo, né, Bia? Não, o Grêmio, querendo ou não, é uma surpresa para mim nesse Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos esse segundo turno. O Grêmio começou bem abaixo, né? Disputando sempre ali na parte de baixo da tabela. E, querendo ou não, terminou numa nona posição, na parte de cima, né? Na primeira página ali, nos 10 primeiros clubes. E vai disputar, né? Mais uma Sul-Americana. Essa reta final do Grêmio foi muito boa, né? Junto com o Carlos Vinícius, que chegou, né? Cravou bastante gol, ajudou muito o Grêmio nisso. Mas tem também muito trabalho do Mano Menezes nisso. Ele talvez encontrou o time ideal, assim, para jogar. E tem tudo pro Grêmio nos próximos anos, ou principalmente no ano que vem, voltar, né? Disputar alguns títulos, né? Porque o Grêmio até chegou a disputar, né? No campeonato anterior, né? 2 anos atrás, nas cabeças, mas depois ficou abaixo, né? O Grêmio precisa renascer de novo, né? Precisa voltar aquele Grêmio lá dos anos 2016, 2017, que sempre brigava, né, pelas Copas, que estava ali também no Campeonato Brasileiro brigando pelas primeiras posições. Mas não sei, né? Talvez na próxima temporada, junto com o Mano Menezes, com um elenco mais recheado e com atletas de um maior destaque, consiga atingir esses objetivos. O Carlos Vinícius assim, mudou completamente a cara do time, né? O cara chega, faz 2 gols por jogo, assim, o cara, eu acho um atacante muito completo. Mudou, tem que jogar em cima dele, eu acho. Porque, assim, é o pilar do Grêmio. O problema do Grêmio, assim, é a questão do elenco, não é um elenco vasto. Né, verdade. Não tem boas opções no banco. O Grano é o goleiro, gente, não existe. Não, e os nomes que compõem o elenco, e até mesmo na equipe titular, não são grandes nomes. Literalmente, você fala assim, se eu mandar tá bom, só vou conhecer a lenda Marlon por conta do Cartola. Mas agora se eu falar do Wagner. Quem? Wagner. Quem é Wagner? Pô, quem que é o Marcos Rocha? Não. Aí chapou. Puta, capitão. Saudades, inclusive. Nossa, pelo amor de Deus. Preferiria do que Queires. Queires é esquerdo, cacete. Verdade, falei errado. Não, mas, pô, entre Marcos Rocha e Kelvin, pelo amor de Deus, vai embora, Kelvin. Você é louco. Não, tem condição. Mandamos o velho embora, mas o novo é pior que o velho. Como que faz? Tem condição isso aí. Mas, Super Grêmio aí, vamos ver na próxima temporada o que vai acontecer, né? É uma caixa de surpresas esse time aí. E o Mano também é uma caixa de surpresas. Qualquer momento ele pode ficar puto e ir embora. Então... Sim, nesse time aí tá faltando uma dupla de zaga absurda, né? Temos o velhinho Kahneman ali. E não tem mais seu parceiro Jeromel, né? Então... Exatamente. Não, mas pensando nisso, se o Grêmio contrata ali alguns jogadores, né, uma dupla de zaga, pode formar um bom time, né? Sim, um meio, assim, um meio pouco badalado, mas é um bom meio. Tipo, um bom meio campo. Cristaldo, era um gênio. Eu queria o Cristaldo no São Paulo. Um gênio, o Cristaldo. Aí é demais também, né? É um bom jogador, queria ele no São Paulo. Bom jogador. O cara foi de gênio para bom jogador. Em questão gênio de pra tá bom. Aceitável. É que ele é meio assim, assim, dá uma porrada nele, ele monta inteiro, né? Porque ele é meio de cristal, né? Ele quebra. Realmente. Mas assim, o Grêmio tem boas peças, e inclusive falando de boas peças, puxando para falar de outro time,
temos o Galoucura, né? O Atlético Mineiro, Massa Bruta é o Atlético Mineiro? É, né? Não, Não, Massa Bruta é o Bragantino. É o Não, Bragantino. Mas É o Galão da Massa. Galão da Massa, pô, Galão da Massa. Falando do Time Galão da Massa aí, Michael Jackson brasileiro. Michael Jackson brasileiro, inclusive, nós somos o Clube Atlético Mineiro. Não vou cantar o resto, que vergonha. Mas tá sendo carregado o Galo pelo Dudu e pelo Hulk nesse final. Impressionante. Só os dois jogam. E o Sampaoli, para mim, não tem cabeça para treinar um time que tem boas peças, mas ele não sabe botar em prática. E para vocês? Olhando o elenco do Atlético... Ah, não, vai, segue. Não, eu concordo, assim, é só ver o que o São Paulo fez com o Flamengo. Em 23 ele entregou. O São Paulo era horrível, não conseguia administrar ninguém. E hoje em dia é a mesma coisa. E, assim, e por mais que o time do Atlético seja um bom time, o Hulk é um monstro. Fenômeno. Sim, muito aí quando bom. você lembra que tem Rony no elenco, você lembra que tem Arana no elenco, Caio Paulista. não dá. O Igor Gomes, pelo amor de Deus, isso é o elenco do Atlético. Mas é bom time, mano. É bom time ter o, Não, é um tem bom o time, Everson. mas assim... O zagueiro Vitor Hugo é bom também. Temos ali boas peças, né? Tem que ter um cara que saiba gerir um time bem, assim como, sei lá, o cara que catou o Mirassol, o Rafael, ele com peças não tão boas quanto a do Atlético, fez uma campanha muito melhor. Não, se for olhar o elenco do Atlético, não era para ter acabado na 11ª posição. Jamais. Gente, o Atlético brigou o campeonato inteiro na parte de baixo da tabela. Exatamente. Então, chegou numa final de Copa Sul-Americana, poderia ter conquistado um título que salvaria a temporada? Claro, poderia. Só que você se basear a sua temporada toda numa competição que é a Copa Sul-Americana, que hoje o 13º Campeonato Brasileiro se classifica também, o 14º provavelmente vai se classificar. Então, não dá, né, pra você colocar como salvação da sua temporada um título hoje de Copa Sul-Americana. Se tivesse feito um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, seguido um pouco mais à frente na Copa do Brasil, né, até vai, mas realmente uma temporada muito abaixo do Atlético Mineiro. E como eu comentei, as peças são boas. Falta gestão, falta um técnico, falta um diretor técnico que, né, auxilie, né, o técnico, tem essa parte de gestão administrativa junto com o campo, né, porque não dá para o Atlético Mineiro fazer temporadas em altíssimo nível como fez ali em 2020, 2021 principalmente, 22, e depois, né, largar a equipe assim, né. E não sei, né, o São Paulo já é conhecido por todos esse técnico, que é muitas contratações. Não sei se o Atlético vai ter o famoso pataco para na próxima temporada contratar tudo que ele quiser. Verdade. Tem que ver o que vai virar o elenco. Se o elenco conseguir se remontar de uma forma boa, sinto que vai pra frente. Sim, principalmente sendo muito carregado pelo Hulk. Jogando no Hulk... Eu acho que nem precisa reformular o elenco. Tem opções. Não é reformular o elenco, é sair, tipo, tiragem do elenco, mas é reformular no sentido de trazer uma nova ideia para esse elenco, sabe? Mas com o Sampaoli lá, eu não sei se dá para trazer uma nova ideia. Porque eu acho ultrapassado, sabe? E assim, chato, hein? Como é chato o nosso carequinha, hein? Meu Deus do céu. Aquele negócio lá de catar a medalha de vice e colocar no bolso lá, pelo amor de Deus, isso é espírito de perdedor pra mim. Não existe. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos para o Galo. E falando aí de outro clube agora, a gente vai puxar para falar do Santástico, que infelizmente o nosso querido Pedrinho pulou do barco. Queria muito que ele falasse de Santástico aqui, mas vamos nós três mesmos falar do Santos. E que final de campeonato fez o menino Ney, né? Impressionante. Sem joelho, sem os dois joelhos, né? Segundo ele mesmo. Fez uma baita de uma reta final de Campeonato Brasileiro e salvou o Santos aí de qualquer possibilidade de cair e ainda classificou para a Sula. O Santos ficou na frente do Corinthians, cabe ressaltar. Então, assim, foi o que eu falei. Eu brinquei semana passada falando que o Neymar sem joelho parecia o Michael Jordan. Tomei porro da minha família por ter feito essa analogia. Mas acontece.
Mas assim, o Santos jogou muito bem. Eu busquei meu amigo ontem para ver o jogo, a gente foi ver na casa de um amigo nosso. Meu amigo ficou o caminho inteiro. Porque o Tassiano é horrível, porque o Tassiano isso, porque o Tassiano aquilo. E nananana. O Tassiano fez 2 gols. Ele falou, ele chorou, ele sentou no chão e chorou. E eu falando mal do Tassiano. Foi assim, O Tassiano virou Romário nessa última rodada. Foi impressionante o que aconteceu com o Tassiano. Mano, catava na bola, era só jogada genial. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ele me lembrou, inclusive, o Carlão da Ferroviária. Tão bom que ele é. Meu Deus do céu. Não, mas a temporada final do Santos é boa. Né? É uma recuperação muito boa. E isso que o Enzo trouxe, acho que tem que se firmar e ser dito mais vezes. O Santos terminou o Campeonato Brasileiro na frente do Corinthians. Não era todo poderoso Corinthians que ganha o Campeonato Paulista, que ia ressurgir aí, né? Tá aí na semifinal de Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro ele acaba atrás do Santos, que até ontem tava brigando para não cair. Literalmente, até ontem. Literalmente até ontem. Se a gente tivesse mais 2 rodadas, 2 rodadas, a gente poderia ver outros clubes entregando Vasco, Corinthians, que poderiam estar brigando para não cair, né? Exatamente. Mas, comentando sobre Santos ainda, tem que se planejar melhor. Tem que ver o que vai ser para a próxima temporada. Foi um campeonato brasileiro instável, né? Onde, como o Mal comentou, o Neymar salvou o Santos. Sem joelho, o cara salvou realmente o clube da Baixada Santista. Nesses últimos 3 jogos, principalmente, são 3 3-0. É bizarro isso, né? Se for pensar. Mas, no final, o Santos está aliviado, vamos dizer assim, o torcedor santista está aliviado de tudo. Mas a próxima temporada já começa cedo e o planejamento tem que ser realmente melhor porque o Santos não merece estar nessa posição, né? O Santos é muito grande, não tem como o Santos ano a ano tá brigando para não cair, né? Pô, e ontem foi um placar assim, foi um placar magro contra o Cruzeiro. Era pra ter sido mais. Ter sido mais. E o Léo Aragão, era pro Léo Aragão ter entregado mais. E cabe destacar, inclusive, que o trabalho do Vojvoda realmente, assim, saiu do Fortaleza ali, injustamente na minha cabeça. Não devia ter mandado embora. Mas recebeu a proposta do Santos e fez por merecer aí essa vaga na Sula. Ele é um puta técnico para mim. Bom técnico aí que tem capacidade total de levar o Santos a algumas glórias aí. Ele precisa de tempo, né? Isso é claro. Elenco não precisa ser aquele elenco com várias estrelas, né? Claro que ele tem Neymar, né? Se for pensar aí, que já, né, valoriza muito mais o elenco do Santos, mas o elenco, se a gente comparar o elenco do Fortaleza, não é muito diferente do elenco do Santos. E nos últimos anos, o Vojvoda disputou Libertadores, chegou à final Sul-Americana, com um elenco que não era nada badalado. Então, eu acredito que o Santos na próxima temporada tem tudo para não brigar pelas cabeças, né, pelo título, mas tem tudo para pelo menos terminar na parte de cima da tabela, na primeira página ali, brigar por uma pré-Libertadores, né, ou ali por uma 8ª posição, 7ª posição, porque o Santos merece isso, né, como eu comentei, é muito triste a gente ver um clube com tanta história e com tanta tradição, né, em diversas competições, tá ano a ano brigando só para não cair. É muito pouco pro Santos isso. Ou caindo. Ou caindo, né? E vamos ver aí, né, se o Ney continua, porque eu acho que para ele, assim, Neymar tem mercado. Tem, eu acho que tem. Mas para ele, cara, ele tem que aceitar que tá num fim de carreira ali, tá transicionando pro fim. E se ele manter num clube que ele é já ídolo, ele vai se firmar cada vez mais como ídolo, se ele fizer boas coisas dentro do clube, né? Então, eu acredito muito que a permanência dele é necessária para o Santos e para a carreira dele também. Mas será que jogar 6 meses numa MLS da vida não seja melhor para uma preparação para a Copa do Mundo? Não acho. O MLS, mano, se botar o Mal Capita para jogar na MLS, ele é ídolo. Mas é que ele reclama, né? Você viu ontem a entrevista dele pós-jogo reclamando que a rapaziada tá batendo, de que pega muito pesado com ele, que então, vem aqui no Neymar, então... Eu não acho que é parâmetro jogar na MLS, entendeu? O cara vai ser convocado jogando num campeonato que, para mim, desculpa, beira o amadorismo, velho. O Messi, ele dança em cima dos caras, entendeu? A preparação no futebol brasileiro, para ele, vai ser melhor. Só que ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Porque na Copa não vão chegar fofo nele, não. Vão descer a lenha nele, entendeu? Vão ali na... Eu esqueci agora, deixa eu ver. Por favor, continue assim. Não, mas é muito isso. Eu acho que, assim, se ele quer se
se preparar para a Copa do Mundo, ele tem que permanecer numa liga de alto nível e não ir para a MLS, para a Arábia, que a Arábia é um pouco melhor que a MLS, a gente sabe. Por exemplo, os caras na Copa do Mundo vai chegar firme nele, vão chegar perna, na terceira vértebra da lombar, vão fazer tudo possível para derrubar o cara. Papo reto. O nego vai apelar, mano. Tô com o joelho machucado, o nego vai descer a botina no joelho. E é isso. Ele tem que entender isso. É o famoso anti-esporte tirar o cara de jogo. Exatamente. Eu acho que se ele vai pra Copa, ele tem que entender isso. Esse time do Santos é muito do ver o que vai virar. Assim, eu vejo muito nisso. Porque, por exemplo, ouvi dizer que o Guilherme pode ir pro São Paulo. Não vi muito bem. Não, isso é uma informação. Só cortando você, Enzo. Hoje de manhã, uma informação que vem de várias pessoas da imprensa, principalmente lá do Ricardinho da TNT Sports, é de que o Guilherme tem tudo para não ficar no Santos. Ele vai sair, muito provavelmente ele vai sair, e o mercado que tá mais aberto para ele provavelmente seja o mercado dos Estados Unidos, né? Que para mim é ruim. Se ele quer maior destaque, fique no Santos. Mas isso não é só escolha de cada jogador, né? Uhum. E então, o Santos assim, tem peças de ponta para recompor o lugar do Guilherme ali, né? Tem Barreal, tem Roleiser, tem Robinho Júnior. Robinho Júnior. Grande Robinho Júnior. Na realidade, pequeno, né? Porque ele é novo. Mas assim, então, isso, os meninos da Vila vão aparecendo agora, né? Novos meninos da Vila. Exato. Então, por exemplo, ver aí. Uma má gestão do Santos, que eu reclamei a temporada, contratou um dos caras que brigava para ser artilheiro do Brasileiro. E você não coloca o Tiquinho pra jogar. Mas... Mas eu compreendo pela questão física também. O cara, depois que machucou o joelho ali no Botafogo, não voltou sendo o mesmo. Né? Então... Concordo. É igual o Paulinho. Exatamente. Não adianta colocar ali todo o peso em cima disso não, porque, tipo, eu acho que pode ajudar muito, é um puta no pivô, mas se tiver podre, não adianta, né? Sim. Bom, puxando agora para falar de outro clube paulista, né? Terminando aqui do Santos, e puxando para falar do Coringão, né? Que ano do Coringão. Que ano fantástico do Coringão, de Dorival Júnior. Para mim, Enzo, não sei se para você, mas eu acho que tá mais emocionante ver o Botafogo de Ribeirão jogar. Cara, concordo. Jogo contra o Avaí pra gente não cair foi animador. Quem é Memphis perto de Léo Gamalho, filho? Não tem condição. Quem é artilheiro? Quem é artilheiro da Série B? Então, é aí que tá a indagação, né? Lá vai o nosso querido Enzo puxar alguma coisa para nós novamente. Nosso querido Eu quero deixar muito claro que isso daqui não foi combinado. Mas você citou. Gigante. Gigante Botafogo de Ribeirão. Mas mano, mas agora falando um pouquinho mais sério aí, o Corinthians de Dorival é muito competente. Compete e não ganha nunca. Né? Acho que nem compete, sinceramente. Eu tenho um amigo, grande Eduardo Magnani, abraço. Novamente ele aparecendo aqui no programa. Ele é o hater número 1 do Dorival. Mas é que assim, eu nem acho todo que é do Dorival, jogo do Corinthians, ele me manda mensagem. O Dorival escalou errado. Se ele mandou 2 vezes, primeira vez que esse burro escalou certo, foi muito. Acho que ele marcou, assim, acho que ele falou umas 2 vezes pra mim. Só 2. Então, e como ele é um corintiano assim, que morre pelo Corinthians, eu acho que ele doou um pouquinho mais do que um salário mínimo pro Corinthians para reconstruir a arena. Eu boto fé no que ele fala. Não, mas é realmente muito abaixo o ano do Corinthians, né? Muitas peças ali desencontradas em campo. O Memphis joga pra cacete na Holanda e chega no Corinthians, tem aquela preguicinha, né? Mas eu também teria se não recebesse meu salário pelo meu trabalho, né? Então é complicado aí a questão que une o time à gestão ali do Corinthians. 2 coisas... O problema do Memphis é que ele nunca vai ser um Agüero da vida. Que vai sair, jogar golfe. É o Bale, nosso Bale.
Mas e aí, Bibi, como que você avalia a temporada aí do Coringão, nosso querido rival? Não, era o que se esperava, vamos dizer assim. O início da temporada é muito bom do Corinthians, conquista o Campeonato Paulista. Queira ou não, tá indo numa semifinal de Copa do Brasil, que pode virar em um título, né? E um grande título pro Corinthians. Mas o Campeonato Brasileiro, nos últimos anos, não tá dando muito certo, né, pro Corinthians. Não tá tendo aquela sintonia como já existiu no passado. Eu sinto que, né, talvez não esperava o Corinthians tão abaixo, né? Não tão abaixo na tabela. Esperava ele brigando ali por mais para cima, por uma pré-Libertadores. Mas, né, um trabalho muito instável, onde jogadores também. Tem grandes jogadores, jogadores de destaques, mas não estão jogando mais tão bem assim. O Alberto muito em completa baixa. Memphis também, né? A gente nem se fala. Não joga nada no Brasil. Né? Mas vamos ver, né? Talvez ainda o Corinthians pode acabar, né, com um grande lucro nessa temporada, que é a conquista da Copa do Brasil. Bom, e a grande tônica aí da última rodada do Brasileiro foi aquela briga louca para quem queria ser rebaixado, né? Porque impressionante ali, tava todo mundo ali disputando para ver quem ficava e quem ia. Juventude e Sport já estavam lá, né, bem afundadinhos na Série B, e aí a briga até os apitos finais dos jogos aí ficou entre Fortaleza, Inter, Vitória e Ceará, que ficaram ali com uma dependência de resultados e de decisões. E infelizmente ali quem caiu foi a dupla cearense. E temos alguns pontos para comentar sobre isso, e queria começar falando da grande história dessa reta final do Brasileirão, que foi a saga de Abelão nesses dois jogos, né? Lá veio o Abelão, cheio de paixão, e foi lindo, né? O que aconteceu aí? Se firmou cada vez mais como ídolo do Inter, né, Pedro? Não tem como. Agora, vendo essa história após a rodada do Inter se salvando, né, do rebaixamento, a conexão, a história, a idolatria, né, falta acho que adjetivos pra gente falar do Abelão nisso, né? A conexão que ele tem com o Internacional é muito mais que simplesmente um técnico treinador, né? É um amor de criança, é um amor de clube do coração que se estendeu isso por diversos anos. E agora voltou, né, para escrever mais um capítulo. Ele mesmo fala de que salvar, livrar o Internacional desse rebaixamento nesse ano, talvez foi tão importante, ou se não mais, do que o título mundial que ele conquista junto com o Inter, né? Para mim é um absurdo, né? Mas realmente, se for pensar uma conexão com o torcedor, né? Pensando ele, né, como um grande torcedor do Inter, as memórias recentes dele com o Inter não eram tão boas, e agora conseguir livrar, né, o clube do coração no rebaixamento é algo fantástico, né? Realmente, né? Não tem o que falar, né? Você olha o final do jogo ontem, a torcida do Inter, ele, a conexão que existe entre, né, torcedor, atleta, comissão técnica, dirigente, é diferente, né? Realmente é algo que a gente tem que valorizar e que tem pouco hoje no futebol, né? Essa conexão com o técnico, né, do treinador, com os jogadores e com a torcida. Né? Mas se for olhar a temporada em si internacional, é um vexame, né? Não tem o que falar. Não sei muito o que vocês pensam, mas para mim não é nem vexame, é decepcionante essa palavra. Porque o Inter tinha tudo para brigar realmente pelas cabeças, tá ali brigando por G4, talvez título do Campeonato Brasileiro, e chegar na última rodada, né, tendo que, né, fazer um feito que era inédito, né? Nunca um clube que estava na 17ª posição tinha se safado do rebaixamento. Isso é algo realmente histórico, é a primeira vez que acontece isso. 17, não, desculpa, 18º, né, me enganei aqui. Nunca um clube que estava na posição 18º tinha se salvado do rebaixamento, e o Inter conseguiu esse feito, né? Então, é realmente histórico, a história toda, né, do Abelão, do Inter, né, é realmente algo histórico. Assim, o Abelão, por mais que seja um personagem, ele se propagou a fazer o negócio e fez. Queria que acontecesse? Não. Seria engraçado se não tivesse acontecido? Sim. Então, assim, eu prefiro o Internacional tendo que o Fortaleza. Pô, mas foi bonito pelo Abelão, né? Não nem pelo Inter, mas por ele, assim. Tipo, o cara meteu a cara, tava há 3 anos aposentado, e aí, ainda na coletiva, na segunda coletiva, né, falou que se caísse, a culpa era dele, mesmo assumindo nas últimas 2 rodadas, mas permaneceu e assim, muito mais pelos outros resultados do que pelo próprio resultado do 3-1 contra o Bragantino, sim, mas terminou bonito e terminou uma carreira, né, que ele falou que ele não quer mais treinar, né, então terminou de um jeito positivo. Sim, é uma personalidade carismática, então, sim,
Por mais que não tenha Botafogo de Ribeirão e Internacional na Série B ano que vem, acontece. Queria ver o Carboneiro jogar ao vivo. Talvez pelo bem do futebol, seria bom que o Inter tivesse sido rebaixado, né? Mostrar para os clubes, para as gestões dos clubes, de que, realmente, se você não abrir o olho, não fizer uma boa gestão, fizer uma boa gestão administrativa, realmente, né? O seu clube vai cair. A gente já teve exemplos, né, no passado do Santos, o próprio Inter, né, ali por 2016, quando é rebaixado. Agora a gente vê o Fortaleza, né, que era exemplo de gestão para todo mundo, e agora, né, quase não, foi rebaixado, né, realmente. Então, né, os clubes têm que abrir o olho, né, perceber de que se realmente não fizer uma boa gestão, ter um bom técnico e deixar que o trabalho se estenda, se, né, prolongue, vai acabar sendo rebaixado, vai acabar brigando sempre para não ser rebaixado. E o Inter tá mais do que nesse exemplo aí. O Cruzeiro ficou 4 anos Exato. na Série B. Eu acho que ia acontecer a mesma coisa com o Inter, se caísse. Ia acontecer a mesma coisa. Eu acho que ia. Porque eu até vi uma comentarista da Cazé TV, esqueci o nome dela falando, mas que o Inter, se caísse, não ia subir logo de cara. Não ia. Porque os jogadores iam sair, obviamente. Olha o elenco do Inter, gente. Era pra estar brigando na parte de cima, igual o Pedro falou. Tem Rocher. O Inter, então, o engraçado o Inter, ele era pontuado para ser... 3 times eram pontuados para ser campeão do Brasileiro. Flamengo, Palmeiras e Inter. E o Mirassol era para estar em último, era para ser, tipo, os comprovados, antes de começar o Brasileiro, eram comprovados rebaixados. Mirassol e Inter em terceiro, brigando para brigar. Brigando para brigar, foda. Brigando para ganhar o Brasileiro. Mas era bem isso, porque, o cara que tem um Alan Patrick no meio, tem um Borré no ataque, Carboneiro, é um bom time, mano. Fitão na zaga. Então, boa zaga também. Mas se salvou aí o Inter, e quem não se salvou foi a dupla cearense, que depois de 17 anos se enfrentarão na Série B, Ceará e Fortaleza. O engraçado foi que o Ceará não esteve no Z4 o campeonato inteiro. Aí foi encontrar esse time aqui na última rodada, e aí caiu. Que triste pro nossa torcida cearense, né, Bi? Realmente, pro futebol cearense, né, é muito triste, né? Se a gente for fazer uma análise um pouco mais sentimental, é ruim, né, que os dois clubes sejam rebaixados juntos, né? Voltem a disputar uma Série B, né, como você comentou, os dois juntos depois de 17 anos. Mas isso fica claro exemplo de gestão, né? O próprio Ceará mesmo... Talvez o Fortaleza mereceu mais rebaixamento que o Ceará. Se a gente for fazer uma análise um pouco mais profunda, Fortaleza beirou no Campeonato Brasileiro inteiro, né, no rebaixamento. O Ceará não, o Ceará fazia boas atuações, chegou ali, né, terminou o primeiro turno na primeira parte da tabela, ou ali próximo, né, na 11ª posição, 10ª posição, e infelizmente foi conhecer o que era o fantasma do Z4 na última rodada. Mas não tem muito o que fazer. Para mim fica claro de que até bons times que estão jogando bem têm a possibilidade de ser rebaixados. O Ceará é um exemplo claro disso, né? O técnico que comanda o Ceará tá desde o início do campeonato. A gestão do Ceará, né, deu confiança para ele. Mas se você não conseguir resultados, pode acontecer ser rebaixado. Mas só um outro ponto. Acredito muito que a tabela influenciou para esse rebaixamento do Ceará. Você vai comentar, todo mundo enfrenta todo mundo e tal. Mas enquanto o Santos enfrentou Sport e Juventude, que já estavam rebaixados, o Internacional enfrentou, né, Bragantino, que talvez não brigasse mais por nada. Tanto o Fortaleza quanto o Ceará, né, principalmente o Ceará, enfrentaram difíceis clubes, né? Os grandes clubes estavam brigando por título. O Ceará enfrenta Flamengo, enfrenta Palmeiras, enfrenta até mesmo o Internacional, que na briga ali tava brigando, né, pelas últimas posições ali do Campeonato Brasileiro, né, para sair do Z4. Então isso dificultou muito, né? E o Fortaleza, né, por mais que estivesse numa grande crescente, né, 9 rodadas de invencibilidade, você chegar na última rodada precisando da vitória para se safar, mas tendo que jogar no Newton Santos com o Botafogo, que ainda sonhava com uma vaga direta na Libertadores, era muito difícil, né? A história ficou muito difícil. E deu o que aconteceu, né? Os dois clubes cearenses rebaixados para a Série B. E quem agradece são os clubes, né, do Sul, os clubes do Sudeste, que não terão mais que viajar no ano que vem lá para o Ceará. E os outros dois times que caíram aí, né, o Sport e o Juventude, tem nem muito o que falar, só pontuar aqui que foram campanhas porcas, né, dos dois times. Quero trazer aqui uma coisa.
O Sport empatou como a segunda pior campanha do Brasileirão dos pontos corridos. Só ficando atrás da Chapecoense de 2021, que ficou com 15 pontos. Muito ruim, pelo amor de Deus. Campanha péssima dos dois times. Não, somente 2 vitórias no campeonato. E o São Paulo foi o único time que não ganhou de Sport. 0x0 e 2x2. Grande São Paulo, que inclusive salvou o Vitória, né? Bom pontuar aqui. Exato. Verdade. E que festa pro Inter cair. Que festa a torcida do Vitória ontem. Foi bonito. E o Jair Ventura, inclusive, bom pontuar aqui que é um cara que nunca é testado por grandes clubes, mas sempre está salvando os times de rebaixamento, né? Ele faz bons trabalhos, isso é importante pontuar. É aquela coisa, né? Se os clubes entenderem que o Jair Ventura é um técnico para um clube médio, vamos dizer assim, como um Vitória hoje, que talvez não brigue por grandes títulos, não tenha uma projeção realmente de grandes vitórias, mas se isso der tempo para ele, ele vai fazer bons trabalhos. É que os clubes, querendo ou não, utilizam ele como técnico de emergência, aquele técnico que vai chegar, fazer o famoso feijão com arroz e salvar o time. Então, se os técnicos derem tempo, trabalho para ele tem tudo para fazer o time jogar. Você vê o Vitória aí, Vitória precisava dos pontos, vai lá e empata com o Palmeiras, ganha do Santos, né? Isso, ambos jogos fora de casa. E que não ganha do São Paulo, né? Num jogo que se salva. E, como comentei, a festa da torcida do Vitória é fenomenal. O Barradão lotado, a torcida invadindo o campo com o Jair Ventura dando entrevista para os jornalistas. É realmente lindo de se ver. Mas o Vitória, realmente, nos próximos anos, tem que entender o que é jogar realmente Série A, né? Vitória não dá para ficar mais nesse de sobe, desce. Tem que brigar um pouco mais, que seja pelo menos por uma vaga na Sul-Americana. E brigou com o Carpinho. É verdade. Mas assim, esses clubes menores têm um problema de não manter o trabalho, sabe? Não dar tempo ao tempo para o treinador. Então, é sempre essa troca constante de técnicos. Isso atrapalha o planejamento muito. Bom, e para finalizar o programa de hoje, vamos falar aí dos acessos da Série B para a elite do futebol brasileiro. Subiram a dupla Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense volta à elite do futebol brasileiro e o Remo, 31 anos depois, volta a jogar uma Série A. É bom destacar aqui o trabalho de 2 técnicos que foram muito importantes, o Gilmar Dalpozo da Chape e o Guto Ferreira, o Gordiola, pelo Remo, né? Que inclusive não vai ficar, e o Remo está aí no mercado buscando contratar. As conversas com o Cuca não estão dando muito certo. A próxima alternativa é o Thiago Nunes, que está lá no Sporting Cristal. E agora, só para pontuar aqui, queria saber de vocês, né? Quem que vocês acham desses 4? Curitiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo. Quem que se mantém e quem que cai aí fazendo uma projeção? Vamos dar uma de mãe de Ná aqui mesmo, começando pelo nosso querido Cato. Mano, Curitiba tem carinha de se manter. Assim, não trazendo um Slimani da vida, um Gessé, um Aleph Manga, de novo. Então, assim, dá para se manter. Atlético Paranaense, eu quero que dê certo. Tenho um amor, um carinho pelo Atlético Paranaense. Tá bom, né? Não vou falar sobre. Mano, o Chapecoense, assim, é um time que... É um time legal, que poderia se manter. Assim, no sentido de historicamente, porque o elenco... E o Remo eu quero que se mantenha, porque o Remo é muito resenha. É muito resenha. Clube resenha demais. Tem que ficar. Porque quem vai subir em 2026 para 27 vai ser o Botafogo de Ribeirão Preto. No seu sonho. No seu sonho, talvez ele suba. A Ferroviária vai subir também. Da C para B. Aqui, ó. Cara, cuzão. Não, mas agora voltando aqui para falar dos clubes, para mim o Curitiba é uma grande incógnita, né? O Curitiba sempre fica nesse sobe e desce. Isso é bizarro, né? Você pega os últimos campeonatos brasileiros na Série A. O Curitiba sempre sobe, né, da B para A, no ano seguinte desce da A para B. Né? Então, não sei se vai conseguir fazer um grande campeonato, assim. Já o Atlético Paranaense tem tudo para se afirmar, né, no futebol brasileiro de novo, voltar a ser aquele Atlético Paranaense
que brigava, né, pelas vagas na Libertadores, que disputava nas cabeças no Campeonato Brasileiro, principalmente a Copa do Brasil, chegando nas fases finais. Mas para mim ainda temos que esperar um pouco, né, para ver o que vai virar, mas tem tudo para não brigar pelo rebaixamento, né? Acho que o Paranaense vai brigar pelo menos ali pelo meio de tabela. Já a Chapecoense, infelizmente, né, fazer uma projeção assim, vai brigar para mim pelo rebaixamento, é um elenco muito fraco. Por mais que tenha todo esse carinho que a população brasileira tenha com a Chapecoense, toda a história de superação do clube depois daquela tragédia que aconteceu, mas a Chapecoense dificilmente vai conseguir, né, se manter na Série A, ou pelo menos a briga dela vai ser pela parte de baixo. Agora o Remo, né, agora um pouco de um lado mais de torcedor, de um lado fanático de futebol, seria muito bom para o futebol brasileiro se o Remo, né, permanecesse e fizesse uma ótima campanha, não precisa ser ótima, mas uma boa campanha, né, na Série A. É um clube que tem uma torcida muito apaixonada, futebol paraense voltando, né, para a Série A. Seria realmente muito bom que o Remo pelo menos permanecesse na Série A. Mas vamos ver, né? Vocês comentaram aí, o Guto Ferreira fez um ótimo trabalho que fez, né, que garantiu o acesso para o Remo, mas já não fica, né, como o Mamal comentou, para a disputa do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Vamos ver, né? Se o Remo vai conseguir pegar um bom técnico. Tem bons jogadores, né? O Remo. O Pedro Rocha voltou a jogar muito bem. Sim. Né, para um dos destaques desse time. Mas são as primeiras projeções. Espero que no próximo ano a gente tenha um ótimo Campeonato Brasileiro e que encante, né, nós amantes do futebol. E que tomara que novos clubes aprendam com as lições do Campeonato Brasileiro deste ano. É isso, e para finalizar aqui na minha projeção também, eu acho que a Chape e o Curitiba vão bater e voltar, porque não tem a mesma consistência ali dos outros clubes, porque o Atlético com certeza vai se manter ali, eu afirmo isso. Tem que ter competência ali dos dirigentes também, mas isso é uma questão que não é tão complicada de resolver, porque o Atlético não é um clube pequeno, né? E o Remo também está tendo uma boa gestão, eu diria, né? Temos ali a figura do Marcos Braz, que eu detesto completamente, mas é um cara bom, né? Fazer o quê? O Júlio César agora parece que também está no processo aí de estar entrando, e desses dois técnicos aí, o Cuca, apesar dos pesares, é um bom técnico, e o Thiago Nunes também, acredito que fará um bom trabalho, qualquer um dos dois que entrar ali nesse time. Então, minha torcida é para que o Remo permaneça na Série A e nos surpreenda, assim como fez o Mirassol, mas isso é para o Campeonato Brasileiro 2026. Então, finalizando aqui nosso programa de hoje, obrigado aí a todos que conferiram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente gosta muito de gravar aqui para vocês. E o Campeonato Brasileiro 2025 foi muito bom. Espero que o do próximo ano também seja bom ou melhor do que o desse ano. Queria agradecer também a presença dos meus comentaristas, mas antes eu queria que nosso querido Miltinho /Bia /Bianca /Beatriz /Paçoca fale aí o que o pessoal que assistiu o programa até aqui tem que fazer para apoiar o Pitaco do Bem. Então, rapaziada, para apoiar esse nosso projeto, tá dando muito certo, a gente percebe de que estamos evoluindo, estamos tendo uma maior audiência com o decorrer dos programas. Então, para a gente continuar crescendo, a gente conta muito com o apoio de vocês. Então, se inscreva no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum programa nosso. E principalmente siga, né, o Pitaco do Bem nas redes sociais. O arroba do nosso Instagram é @pitaco_do_bem. E nos próximos programas, provavelmente, vocês irão nos encontrar em outras plataformas como o Spotify e no TikTok. É isso, obrigado aí vocês dois, se despeçam começando pelo Enzo, que faz tempo que não fala e o que ele mais gosta de fazer é falar. Bom, esse daqui é um dos maiores programas que a gente teve, até o momento a gravação é a mais extensa, então foi engraçado, foi bem divertido, por mais que eu tenha, vou cortar a maioria das minhas partes que eu zaralho, infelizmente, não, foi ficar no muito, final, foi muito legal. Vai ficar no pós-crédito. Aqui, pontuando aqui, é o boletim de saúde, que aí só tem texto aqui. Então, é isso mesmo. Mas é isso, rapaziada. Mais um programa, muito bom estar com vocês. É muito da hora estar seguindo esse projeto, dar altas risadas, né? Gravando junto com vocês. E espero que a nossa audiência também esteja gostando, porque a gente curte muito estar fazendo isso, a gente faz muito por
com muito amor e muito carinho. Então é isso. Até os próximos programas. Fiquem ligados que terão muitos essa semana. Valeu. Eu queria trazer os 13 nomes. Aqui, tem 13 nomes aqui, ó. Compreendi. Perfeito. É isso mesmo. E é com essa lorotinha que a gente finaliza o programa de hoje. Lembrando aqui que o programa especial do Brasileirão teve a apresentação do homem que mais entende de futebol do Brasil, eu, Mal, o Capita, e tivemos comentários de Enzo Reinaldo Cato, e também de Pedro Bianca, e lembrando que o apoio sempre é de José Benedito do Guerreiro, saudades deste senhor maravilhoso, e de Karina Farias, vulgo CAC. Realização... Se vou ficar na B de novo. É verdade. Um abraço aí pro Criciúma da CAC, inclusive. Mas realização é sempre do Pitaco do Bem. Valeu.